vamos falar de um tema um tanto quanto complicado para todos nós, principalmente para mim também, né? Porque nós tentamos sempre ao longo da nossa vida saber quem nós somos, né? O que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, quais são as minhas experiências perante o mundo e quais são os meus sentimentos em torno do que se passa à minha volta. Eu acredito, sinceramente, que a gente possa mudar um contexto mundial, de todo um caos que o mundo está vivendo atualmente, nos transformando. Porque a transformação pessoal faz com que a tua volta se melhore. E a tua volta se melhorando, melhora o todo, né? Porque somos todos um. Então, para nós começarmos a termos uma percepção um pouco melhor, eu vou pedir para que todo mundo feche os olhos. Respire bem fundo. Solta o ar devagarinho. Soltando os ombros, os braços, as pernas, entrando um pouquinho dentro do ser de cada um de nós, para que possamos ter uma percepção do trajeto que faremos agora. Com o coração leve, a mente, vamos esvaziando a mente, para que possamos sentir com o coração, sentindo a mansidão do Pai interno de cada um de nós. Vamos imaginar uma floresta imensa, linda, exuberante. E vamos adentrar devagarinho. Vamos tirar os calçados, sentindo o cheiro de terra, o cheiro do mato, sentindo o cheiro das folhas, indo um pouco mais, tendo uma percepção dos habitantes deste local, das aves que cantam, não precisam nada, tudo que elas precisam está ali dentro. Dos animais que se mexem na sua liberdade e no ser total que eles são agora. Nós vamos nos misturando com este som da natureza, com o som dos animais, com o canto dos pássaros. Vamos caminhando e adentrando um pouquinho mais adiante. E escutem, tem o barulho de um rio que corre. Vamos caminhando em direção até este rio. Na margem, muitos copos de leite, flores silvestres, e os raios do sol começam a aparecer. Caminhando um pouquinho mais, vamos nos encontrar em frente a uma cachoeira linda. Vamos tirando a roupa, entrando dentro desta água, fazendo assim um contato geral com essa natureza divina, exuberante, limpando todas as nossas energias, escutando o som do nosso coração, para entendermos
o que se passa dentro do nosso ser. Imbuídos nessa paz, nesta alegria e nesta profundidade de sentimento, vamos saindo devagarinho de dentro dessa água, percorrendo os mesmos caminhos até aqui. Agradecendo então aos mentores deste trabalho, aos mentores desta casa, pela oportunidade e pelo amor, pelo trabalho aqui executado e por tudo aquilo que cada um de nós veio buscar nesse momento. Que saiamos daqui com o coração leve, sereno e tranquilo. Gratidão, 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 porque assim é. Abrindo os olhos devagarinho, como é que está todo mundo? Tranquilo, sereno. Como é o nosso eu interior, ele é assim. A nosso dia, no dia a dia, na nossa vida corrida, nos nossos compromissos diários, nós nos perdemos, não sabemos mais quem nós somos. Então nós vivemos com muitas ilusões, né? O que é verdade, o que não é verdade, o que eu sou, o que eu sinto, porque eu sinto determinadas coisas, né? E isso é muito importante, porque é aí que as coisas começam a nos atingir, pela importância, pela ilusão que a gente tem de determinados sentimentos, que na verdade não é o nosso eu. O nosso eu, ele é puro, ele é simples, ele é perfeito, ele não precisa de nada, ele só precisa de amor. Porque nós somos seres de amor. E nós precisamos compreender isso. E compreender o amor é uma tarefa mais difícil que nós temos dentro do nosso propósito de vida. Porque todos nós viemos com um propósito de vida. Viemos com aquele script daquilo que nós precisamos fazer. Mas não é para que nós venhamos a sofrer, não. É para que nós venhamos a aprender e a entender essas coisas, né? Porque se nós começarmos a sofrer, o nosso conhecimento e o nosso aprendizado vai acabar de uma forma distorcida, aí nós entramos nas ilusões. Todos nós fizemos isso, inclusive eu, né? Por quê? Porque a gente vive muito esse mundo de ilusão. Né? É a ilusão do consumo, a ilusão da necessidade, né? E nós precisamos, para nos mantermos, nós precisamos trabalhar, nós precisamos, né, manter nossas famílias, e assim a gente precisa de um dia a dia. Só que a gente pode fazer esse dia a dia com tranquilidade, com um pouco mais de serenidade, né? As nossas ilusões, assim, nós criamos muitas ilusões. A vizinha não me cumprimentou hoje, estava de cara feia. Mas também não gostava nem muito dele mesmo, não é? E a percepção, aí entra o nosso julgamento, né? Nas nossas ilusões entram os nossos julgamentos, que às vezes não tem nada a ver com a pessoa que está do lado de lá, mas tem a ver com aquilo que nós estamos sentindo naquele momento. E é para este ponto que nós precisamos prestar atenção. Porque o que acaba incomodando no outro, aquilo do outro me incomoda, eu preciso parar aí para pensar, por que isso me incomodou? Né? Por que isso está me incomodando tanto? O que existe aqui dentro de mim que eu preciso mudar? Eu preciso mudar. Né? E quando a gente começa a ter uma percepção do mundo na nossa volta, das pessoas que nos cercam, das pessoas que nos rodeiam, das reclamações, das queixas e de todo esse contexto da vida que nos incomoda tanto, quando a gente começar a parar para pensar e observar mais as pessoas que estão à nossa volta reclamando, ou te criticando, ou te condenando por alguma coisa, tu tem que parar para pensar. O que será, né, que isto está querendo me dizer? Está querendo me dizer alguma coisa e eu não estou entendendo. Se toda vez que esse tipo de coisa acontecer, a gente se der esse minuto de introspecção e pensar, o que será? O
Será que isto precisa me dizer? Eu preciso saber de alguma coisa. Por que que mexeu comigo? Né? Por que que eu fiquei ciumento? Por que que eu estou ciumento? Estou inseguro? Por que eu estou inseguro? O que é que falta para ter a minha segurança? Né? Nós vivemos também num contexto de medo. Por quê? Porque a mídia está lá, está dizendo, olha, assaltaram, roubaram, mataram, e as milícias aqui e ali, e isso causa pânico, isso transforma em medo, as pessoas ficam com medo de viver. Uma coisa é tu ter receio de alguma coisa, uma coisa preventiva, e outra coisa é tu ter medo. O medo, ele te tolhe, ele te poda, e aí tu não consegue ir a lugar nenhum, porque tu está com medo, né? Vai ver o cachorrinho quando dá os foguetinhos, né, de final de jogo, eles ficam com medo, eles se escondem e não querem mais sair do lugar. Assim somos nós com medo. Nós com medo a gente não consegue movimentar nem uma perna nem a outra. Porque o medo te tolhe o sentido. E aí tu não tem a percepção do resto. Né? Então, essas todas são as nossas ilusões diárias. E para nós poder livrarmos dessas ilusões, que são muitas, e a tarefa mais difícil do ser humano é essa, é a nossa tarefa mais difícil, é aprender a lidar e nos transformarmos em seres amorosos. É a tarefa mais difícil que tem. Porque quando eu falo em amor, eu falo no amor universal, aquele amor que acolhe a todos, né? Aquele amor que acaba com as desigualdades, aquele amor que todo mundo é igual, aquele amor, esse está bem longe, né? Conheço quem? A irmã Teresa, né? Agora a irmã Dulce, que também foi reconhecida, que foram seres profundamente amorosos, que conseguiram, né, entender um pouco do que é o amor. As mães conhecem uma fagulha em relação aos filhos, né? Que é o que fica um pouquinho próximo do amor incondicional, né? Uma mãe, Deus o livre por um filho, se joga na frente de um carro né? E o ser humano, ele aprende muito nesse trajeto familiar com filhos, né? Então, nós criamos uma série de ilusões. E até vou dizer para vocês que, para entender bem isso aqui, olha, Prembaba, este livro é fantástico, ele nos ajuda a uma viagem interior em que mexe com os sentimentos da gente com profundidade. E eu acho que o princípio da cura somos nós. Sempre foi nós. Nada está fora de nós, tudo está aqui dentro. Só que às vezes a gente não consegue, a gente precisa de um trampolim, né? Geralmente a gente precisa de um trampolim. E não tem nada de errado nisso. Que coisa boa que existem também os trampolins, porque se não tivesse, quem é que ia nos dar mão, né? E eu costumo dizer que tem muita gente que é contra. Eu disse, todo mundo que pudesse deveria fazer, sabe o quê? Um pouco de terapia. O que faz a terapia? Ela trabalha justamente o autoconhecimento, né? Um psicólogo, ele não vai fazer o teu trajeto de vida, mas vai te ajudar a te conhecer. Porque às vezes a gente tem dificuldades, né? E aí os traumas. Os traumas são outras coisas que nos levam para um lado da vida que nos deixa completamente perdido em muitas coisas. Tu passou por uma determinada situação que te causou um trauma, e esse trauma, tu deixa ele quietinho lá, enquanto ele está guardadinho, ele não vai te incomodar, tudo bem. Até que alguém dispara o gatilho, ou é uma palavra, ou é um gesto, e aquilo aflora, né? Vem, e vem com força. Quando essas coisas acontecem, é muito difícil de lidar, porque são sentimentos que ficaram guardados lá dentro, no fundo do nosso coração. E na nossa memória, né? E a nossa memória vai lá e busca, puxa, como dói. Como a gente sofre quando esses gatilhos são disparados. Quando a gente para, respira, toma conta da respiração, quando a gente percebe a nossa respiração, o nosso processo respiratório, nós começamos a compreender o que está dentro de nós.
Quem é que se dá conta? Respirar é automático, porque se tu não respirar, tu não vai viver, né? Então, nós vivemos automaticamente, né? Então, começa a respirar. Quando começa a ter noção da tua respiração, principalmente na hora de dormir, né? Antes de uma prece, antes de uma meditação, começa a tomar consciência da tua respiração. Tomando consciência da tua respiração, tu vai entrando um pouquinho mais dentro do teu interior e vai te conhecendo. Deixa os barulhos do teu sentimento falarem, né? Deixa eles aflorarem. Opa, estou sentindo. Por que será que eu estou sentindo? Eu estou sentindo por alguma razão. E aí a gente entra dentro de um processo imenso, enorme, que é nos conhecer. E eu vou dizer para vocês o seguinte, ó, para nos conhecer, nós somos milhares. Porque como vivemos num mundo de ilusão, a gente se mostra para as pessoas como a gente gostaria de nos mostrarmos, jamais aquilo que nós somos, que são as nossas máscaras. Né? Então, tudo que tu faz pensando em que o outro vai te olhar e vai querer te aprovar. Tu vai querer ser aprovado, tu jamais vai querer ser desaprovado. Então, tu sai de novo de dentro de ti, porque tu vai viver em função do que aquele outro está pensando e o que ele vai, como é que ele vai reagir em relação a ti. E os teus sentimentos ficam lá todos guardados. Né? Às vezes, alguém te diz uma coisa e tem vontade de pular, esganar alguém, né? Aí tu olha e sorri, né? Aqui não foi nada, sorriu, né? Mas por dentro tu já xingou, tu já esganou, tu já matou um bocadinho, como eu digo, né? Já fez tudo isso. Mas tudo bem, isso é humano, tá, gente? A gente faz isso mesmo. Só que a gente não pode se prender nesse tipo de pensamento. É aí que entra o nosso autoconhecimento. Ué, por que isso me incomodou tanto, né? Por que eu quis esganar o fulano, né? Ah, de repente é uma coisa que ele está até sentindo, eu podia, quem sabe, até ajudar, né? Mas por que isso mexeu comigo? Mexeu porque mexeu comigo. Porque mexeu comigo. São os nossos mestres. Eles estão na nossa volta o tempo inteiro. Estão te testando. E nós somos testados 24 horas por dia. Né? Então, olha como a gente dificulta as coisas. Nós dificultamos. Muito. Ah, muito. É só fazer uma coisinha que a gente não gostou. É só fazer uma coisinha que a gente queria e fizeram ao contrário, não era para ser assim. Pronto. Está feito o escarcéu. E nós somos assim porque somos humanos. Né? A gente, às vezes, passa por uma vida inteira sem descobrir o nosso propósito de vida. Nós viemos com um propósito de vida. Né? E, às vezes, para conhecer o nosso propósito de vida, nós precisamos nos conhecer. Senão, como é que eu vou saber? Né? Será que o meu propósito de vida era ser um médico? Era ser um pastor, era para ser um padre, era para ser um orador, um grande orador. Não sei qual era o meu propósito de vida. Como é que a gente sabe quando está vivendo o nosso propósito de vida? Quando a gente faz, ou quando a gente está executando um trabalho, né, e esse trabalho está te dando, está te mantendo quanto ser humano, tu está conseguindo viver pelo teu trabalho, e ele te dá prazer. Para ti não é nenhum sacrifício sair para trabalhar. Para ti não é nenhum sacrifício fazer o que tu faz diariamente. Tu faz com prazer e com alegria. Tu pode ter todas as dificuldades do caminho, mas aquele trabalho tu gosta de fazer. É a pessoa que faz aquilo que ama e que vive com o seu trabalho daquilo que ama, ela está cumprindo o seu propósito de vida. E então ela já conheceu um pouquinho do seu eu interno, lá dentro. E às vezes as pessoas passam uma vida inteira e não sabem qual é o seu propósito de vida. E aí vai sofrer bastante, porque não sabe, né? Não conseguiu se entender ainda para saber qual é o seu propósito de vida. Né?
Às vezes, teu propósito de vida é fazer a caridade. E isso vai te deixar imensamente feliz. E tu vai viver tranquilamente com a migalha, porque aquilo te faz feliz. O que nos faz feliz? Não são as nossas ilusões. Não é a nossa casa, não é o nosso carro. Não é nada disso. O que nos faz feliz é o que mexe na nossa alma, no nosso eu, no nosso sentimento. É isso que nos faz feliz. E a felicidade nós podemos transmitir da mesma forma. Não é dando presente, não é nada. O afeto, o amor e o carinho, a compreensão, o acolhimento, né? O saber escutar o outro, a empatia, né? Com o que o outro está sentindo. Isso é fantástico. E a gente às vezes não consegue parar para pensar, né? Não pensa. E essas coisas todas vão mexendo na vida da gente. Vão fazendo da vida da gente um turbilhão de coisas. E um turbilhão de sentimentos. E nós nos perdemos o caminho. Né? Olha quantas vivências nós já fizemos. Vamos voltar no conhecimento do meu eu, quanto ser espiritual que eu sou. Né? Olha as minhas vivências. Quantos mil anos o meu espírito tem? Não saberíamos dizer, mas são muitos, né, para estarmos no estágio que estamos hoje. É só conhecer um pouquinho a história da humanidade. Né? E às vezes a gente vem até de outros lugares. Então, olha, o meu ser é um ser andante, um ser caminhante, e que ele passou por muitos períodos e muitos aprendizados. E está passando ainda. E isto tudo está dentro de nós. Está tudo guardado nos nossos sentimentos, nos nossos registros acáticos. Esses somos nós. E nós precisamos entender que o nós somos um todo. Somos filhos perfeitos. E nós estamos caminhando para isso. E tudo que nós precisamos é encontrar o caminho de volta. E o caminho de volta é o amor. Não existe caminho de retorno sem amor. E para eu amar, eu tenho que me conhecer. Não é o amor. Eu amo meu marido, eu amo meu filho, eu amo meu irmão, eu amo a minha família. É um amor universal. Aquele que transforma o ser em que todos somos um. Independente de qualquer coisa. Somos todos um. E é essa fagulha que está aqui dentro de cada um de nós, que precisa ser desenvolvida, e que nós precisamos começar a entender, começar a ter essa percepção de nós, com os nossos sentimentos, para nós começarmos a fazer o nosso processo de cura. Né? Por que me dói? Por que me machucou? Por que eu fiquei tão irritada? Por que eu chorei? Né? E o que é a felicidade? E o que é a dor? O que é a dor? Para mim, o que é a dor? O que me machuca? O que está me machucando agora? Por que está me machucando agora isto? O que isto tem a ver comigo aqui dentro? Por que me machuca? Por que me dói? Eu estou feliz. Não é a alegria aquela momentânea, eu estou feliz. A felicidade, ela está além da alegria. A felicidade é o amor. O amor te traz essa felicidade. Aí é a verdadeira felicidade. Essa é a felicidade. Nós temos momentos de alegria, né? Momento de descontração, né? O momento da pausa, né? Porque senão a gente não ia conseguir continuar o nosso trajeto, né? São esses momentos de calma. Só que se nós tivéssemos um processo de calma muito longo, nós também entraríamos numa zona de conforto e não íamos a lugar nenhum.
muito menos nos conhecer. E aí acontecem os turbilhões. Né? Turbilhões de sentimentos. Te tirar a tua zona de conforto para tu poder entender quem é tu. E eu preciso entender. Eu vou ler um trechinho aqui que eu achei muito interessante e quero compartilhar com vocês esse pedaço aqui, ó, para fazer com que a gente pare e pense um pouquinho. Ó. Por exemplo, sua mente pode ficar angustiada porque não consegue compreender o amor. Você lê as teorias, pensa bastante no assunto e até cria sua teoria sobre amar. Mas você somente saberá o que é amor quando amar de verdade. Você precisa viver essa experiência. Enquanto estiver na mente e no intelecto, você está apenas adquirindo conhecimento. Porém, mais cedo ou mais tarde, precisamos abandonar esse conhecimento, pois é ele somente uma coleção de pensamentos e conceitos. Eles não são as experiências de verdade. Eu digo que a gente se preocupa, a gente lê muito, né? Porque isso é necessário para que a gente possa compreender, a gente lê muito. Eu gosto muito de leitura, eu acho que a leitura é fantástico, porque nos abre um leque para que a gente possa enxergar a vida de vários ângulos, né? Mas tem momentos que a gente tem que parar para poder assimilar também aquilo que leu e para poder entender aquilo que se passa em relação daquilo que eu estou lendo. Então, tem que abandonar aquelas teorias e começar a viver a prática. Para começar a praticar, para poder entender o que está querendo dizer, né? Eles não são experiências de verdade, mesmo que no início esse conhecimento sirva para nos guiar em alguns momentos, será preciso abrir espaço para as experiências que transformam o conhecimento em sabedoria. A experiência é um território real. E você sabe. Por melhor que seja o guia da viagem e por o mais interativo e completo, ele não substitui a experiência de trilhar o caminho real, em suas cores, seus sons, cheiros e energia vital. A verdade só pode ser percebida através da experiência do real. A iluminação começa quando a ilusão cessa. Quando percebemos que você não é a sua ideia e seus pensamentos. E aí nós começamos a entender o que se passa, né? O que está dentro de nós, para podermos ter uma percepção do mundo que nos cerca. Né? Fazendo uma autocrítica e podendo nos entender sem culpa, né? E sem receio nenhum. O nosso conhecimento tem que entrar numa consciência de que eu errei, mas eu errei e eu me dei conta que eu errei e eu vou procurar amenizar esse erro, até que um dia eu vou conseguir saná-lo, mas sem culpa, mas com entendimento. E a mesma coisa o outro. Aí nós vamos entrar no processo do perdão. O perdão ele é muito importante, principalmente o auto-perdão, o nosso perdão. Nós perdoarmos porque sabemos que nós erramos, nós tivemos a consciência de que nós erramos, nós não erramos porque no momento foi de propósito, né? Foi o que a gente conhecia no momento, mas voltar lá, fazer aquela limpeza, retornar, se perdoar e retomar uma outra vida com um outro ângulo, com uma outra visão. E perdoar o outro. Porque perdoar o outro significa que eu estou livre, eu me libertei. E isto não vai mais me incomodar. Então eu vou ser feliz, deixa que a pessoa lá, no processo dela, procure a sua cura, procure o seu conhecimento e retorne ao caminho. Mas é só ela que pode fazer, eu não posso fazer por ninguém. Eu só posso fazer o meu. Né? Eu só posso fazer a minha mudança, o do outro eu não posso fazer. Mas se eu mudo,
Se eu paro a já não me incomodar com as coisas que me acontecem, se eu passo a não sofrer mais com as coisas que me fazem, eu já estou no caminho. Então, se aquilo já não vai mais me incomodar, a outra pessoa vai acabar se dando por conta, porque a tua mudança interna ela já aconteceu, ela vai procurar fazer a dela no momento em que ela achar necessário, mas jamais. A gente não muda a vida do filho, a gente não muda a vida da família, do marido, dos filhos, ninguém muda, ninguém faz o caminho por ninguém. O caminho ele é nosso, é exclusivamente nosso. É o retorno para casa, como eu costumo dizer. E isso quem tem que fazer somos nós. E entendermos o nosso processo, o nosso propósito de vida, é o começo de tudo. Alguém já descobriu seu propósito de vida aqui? Propósito de vida? E é difícil, né? É bem difícil. Ali, às vezes, tu para e pensa, olha, imagina, vamos pensar no Beethoven. Será que Beethoven fez o processo dele? O que vocês acham? O propósito de vida é quando tu faz aquelas coisas e que te deixam imensamente feliz e tranquilo com o que tu está fazendo. Independente daquilo que vai te dar de retorno material, financeiro. Esse é o teu propósito de vida. E o interessante é que quando tu descobre o teu propósito de vida, tu faz com tanto afinco e com tanto amor, que a outra coisa vem em conjunto. Né? Então, nós vivemos em processos de ilusão, nós vivemos em processo de julgar o outro, nós vivemos um processo de medo, né? E tudo isso por quê? Porque nós criamos. O ser humano criou tudo isso. Porque são as nossas inseguranças. Porque somos inseguros. Ainda não somos seres completos. Somos bebês. Estamos em evolução. Né? Então, tudo isso é um processo que demanda tempo, que demanda cuidado. E que tu tem que estar sempre atento naquilo que acontece ao teu redor. Sempre. Pois não. Não, às vezes não, muita gente não consegue. Sim. Não, isso aí nem todo mundo consegue. Raras as pessoas conseguem. Os despertos conseguem. São poucos despertos. Né? Mas se a gente não começar a se questionar e se a gente não começar a pegar um caminho de volta, a gente não vai sair do mesmo lugar. Então, por isso que a gente precisa fazer essas mexidas. A gente precisa começar a ficar atento. Atento para as coisas que acontecem à nossa volta. Esse é um autoconhecimento de cada um. Nós precisamos nos conhecer, porque a gente não se conhece. Né? A gente não se conhece. Eu não sei porque que eu fiquei triste, eu não sei porque que isso me deixou brabo, eu não sei porque que eu quis esganar um. Porque nós não nos conhecemos. E nós precisamos nos conhecer, para que essas coisas não nos machuquem da forma que nos machucam. E nós nos machucamos e bastante, nós choramos, arrancamos os cabelos, é normal, porque somos ainda. Estamos passando por um trajeto. E a gente se esforça, né? A gente precisa se esforçar para que as coisas doam pelo menos um pouco menos, né? Que não tenham um impacto muito grande.
Exatamente. Eu vejo assim, ó, que tem os jovens que estão começando agora, principalmente estão começando agora, ficam muito afoitos, porque também são muito cobrados na família, né? Que isso também não é legal, essa cobrança. A gente precisava tratar as coisas com um pouco mais de morosidade, com amor. Os filhos, a gente fica tão afoito porque eles querem... A gente nunca quer que filhos passem trabalho. Então, tu chega lá na frente e tu já põe o que tem que fazer. Não é assim. Aí é que está. A gente devia ensinar os filhos a se conhecerem, mas como a gente também não se conhece, a gente acaba não ensinando também. É nesse sentido que eu falo, entende? E para tu saber, para tu poder te conhecer, tu tem que prestar atenção nas tuas emoções. São as tuas emoções que vão fazer com que tu te conheça. Por que tu te incomodou? Por que isso te irritou? Por que tu ficou triste? Porque o que o outro falou te causou tanto aborrecimento, entende? Se tu começar a detectar e puxar essas farpas, o porquê que essas coisas estão te incomodando tanto, tu vai começar a entender um pouco mais de ti. E aí tu vai estar próxima do teu propósito de vida. E aí nós somos seres milenares. E o senhor acha que o que o senhor aprendeu aqui... Não, eu digo, aí vai para lá, cara, tem aquela expansão toda, quando volta esquecido tudo aquilo lá. A Terra agora está passando por um processo, embora não pareça, né, que ele está um tanto conturbado, mas nós estamos passando por um processo já de transformação. E eu tenho o hábito de dizer que a casa jamais vai se fazer uma limpeza numa casa se não tirar as coisas do lugar. E nós estamos com tudo fora do lugar. Tem nada no lugar. Né? A nosso ver, ao nosso sentimento atual. Né? Então, como a Terra está... Será que nós vamos voltar para cá? Ou vamos para um outro menorzinho, um pouco melhor? É nesse sentido que eu falo. Uhum. Isso. Ai, que coisa boa. Uhum. Uhum. Sim. Sim, evolutivos. Isso, sim. Sim, sim. Não, ninguém regride. As pessoas sempre evoluem. Então, tu volta exatamente, bem assim. Senão nós não estaríamos... Vamos entender um pouco a história da humanidade. Que éramos nós, lá atrás. E como nós estamos hoje. Né? Então, a gente já viu que já fez uma trajetória bem bacana aí, já modificou muitas coisas. E assim é o nosso processo, porque nós somos seres eternos. Nós temos alguns 1000 anos só. Ainda somos bebês, né? E é normal, e é natural isso aí. Só que todo esse processo que a gente faz, que quando a gente começa a entender, a tomar consciência daquilo que se passa no nosso interior, nós começamos a compreender um pouco melhor também o mundo à nossa volta. E as coisas já passam a não nos incomodar tanto que nem no início. Quem ganha com isso? Nosso ser. Nós. Somente nós. Ninguém mais. Nós ganhamos com isso. Por quê? Meu olhar de cara feia já não vai me incomodar. Pode olhar a cara que tu quiser, porque isso para mim eu já estou tranquila, né? Pode me dizer qualquer bobagem que eu vou fazer de conta que não é comigo, vou mudar o assunto, né? Já não vou me incomodar. Então, quem ganha somos nós.
Ah, claro que às vezes a gente passa uma encarnação toda que jamais a gente vai conseguir. Se a gente conseguir conhecer 30% de quem nós somos, gente, vou dizer uma coisa para vocês, é maravilhoso, viu? Nós já viemos com o processo reencarnatório, porque ninguém está em família errada aqui, todo mundo está bem no lugarzinho certo. Nós já viemos com o processo todo, né, esquematizado. Se a gente cumprir o processo que a gente se propôs lá antes de vir, 10%, eu vou dizer para vocês que, olha, nós progredimos bastante, viu? Bastante. Porque aqui a gente fica com os sentidos anestesiados, né? Não tem. E aí entra o nosso processo de crescimento. Então, quem é que ganha? Nós. Sempre nós. Nosso espírito. Não importa o... Às vezes eu passei uma vida inteira sem me dar conta, de repente a minha ficha cai. Que bom. Né? E às vezes em 10 anos tu aprende o que em 50 tu não aprendeu. Olha, que fantástico que é isso, né? São as oportunidades que elas não param e elas não cessam nunca. Vou tomar uma aguinha. Fale. A tua volta, principalmente. Isso. É perfeito. Quando tem um que se curou numa família, a família já começa a passar por todo o processo de cura. Por isso que é importante o passo que a gente dá. Quando tu começa a tua cura, é o processo dominó, bem certinho tu descreveu. Por isso a importância de se conhecer. Porque, gente, olha, às vezes a gente chora de bobagem, às vezes não sabe nem por que está chorando. Não é? Às vezes nem foi uma coisa tão feia assim e já está chorando. Né? Mas se tu começar a parar, para observar o porquê que está te acontecendo, se isso acionou um gatilho que teve, às vezes, a ver com o trauma que tu passou lá, ou na tua infância, né? Ou que tu trouxe também no teu processo reencarnatório, tu começa a te perceber quanto ser andante, a tua responsabilidade no meio em que tu vive, na família que tu vive, né? No lugar onde tu estás morando, né? Porque tudo isso tem significado na vida da gente. A gente não mora aqui, por exemplo, eu não moro no, digamos que morasse no Menino Deus, não vou morar no Menino Deus por casualidade, por alguma razão. Eu estou morando ali. E se eu estou morando ali, eu vou ter que abrir meu olho, porque alguma coisa eu preciso aprender, preciso levar, preciso curar em mim, principalmente em mim. Aí eu começo o meu processo de cura. Nascemos no Brasil porque seria, não é? Estamos em Porto Alegre, por quê? Aí nós vamos entrar nos grupos kármicos, né? O karma não é isso que a gente pensa, viu, gente? Não é só sofrimento, não. São também os nossos questionamentos e as nossas mudanças. Né? Aí, se tu entrar nos grupos kármicos, que é a família, a cidade, o país que tu nasceu, né? E existe todo esse contexto. Por isso é importante da pessoa se conhecer. Para poder entender por que está naquele processo daquele momento. Isso. Sim, a tua matéria. Não, graças a Deus. Sim. Sim. Evolutivo, um processo é contínuo. O processo evolutivo da gente, ele é contínuo, sempre, ele não para, ele não cessa. Né?
E a nossa responsabilidade é termos consciência disso. E por que estamos nesse processo? Né? O acaso não existe. Não existe o acaso. Né? Nós precisamos aprender com as adversidades da vida. Por que elas me incomodam tanto e o que eu tenho que aprender com isso? Que são as ilusões que nós criamos. Né? Eu vou ler mais um pedacinho aqui para vocês e aconselho vocês a coisa. Isso aqui é uma verdadeira viagem interior para cada um de vocês, viu? É importante ler esse livrinho aqui. Aqui, ó. Libertando os sentimentos. Se você já progrediu na prática da autoobservação a ponto de identificar esse padrão repetitivo que se manifesta na forma de retraimento, podemos dar um passo além. O que acontece? Os nossos processos de pensamentos repetitivos ou sentimentos repetitivos, né? Aí nós podemos, é tão extenso o assunto que nós poderíamos entrar aqui nas relações, tá? Nos processos de relações, de casais, né? E quando uma relação não dá certo, aí tu para e pensa, mas de novo vai acontecer a mesma coisa comigo? Mas, olha, fulano não era igual ao Beltrano, olha lá, a Maria era igual a Joana. Então tu começa a repetir aquele mesmo padrão de sentimento, aquele mesmo padrão amoroso, né? Aí tu vai ver que tu não mexeu na tua autoestima, que tu permitiu que algumas coisas acontecessem. Porque tudo o que acontece na nossa vida é com a nossa permissão, viu? Nós não somos vítimas. Nós temos que perder o padrão de vítima. Nós não somos vítimas. Tudo que aconteceu, nós permitimos que acontecesse. Tá? E se o outro me incomodou, eu permiti que me incomodasse. Então não existe vítima. Não existe. Pergunte a si mesmo, do que estou fugindo? Talvez seja apenas fantasmas, mas fantasmas com os quais você ainda não pôde se harmonizar. Normalmente são fantasmas do passado, mas pode ser que eles se manifestem de forma concreta na sua vida atual. Os nossos fantasmas, os fantasmas que criamos. E nós fizemos isso continuamente. Então, por isso que eu digo, olha, enquanto a gente não conseguir entender nossos sentimentos, esse turbilhão de coisas que nascem dentro de nós, que brotam que nem água, nós não vamos conseguir uma autocura. Na verdade, quem se cura somos nós nos curamos. E aí nós vamos entrar nos processos de doença também. Né? Qual é a doença atual da humanidade? É a depressão. E isso é muito triste. A depressão é um processo muito doloroso. E que o ser humano precisa não de uma mão, de 2, 3, 4. Né? Porque às vezes a pessoa está num estado e ela não consegue sozinha. E aí, gente, o psicólogo é o melhor caminho que tem, né? Mas, nós estamos passando por esse período. Então, por que é tão importante nos conhecermos? Para que a gente não caia mais num processo de depressão. Porque quando a gente não se conhece, a gente acaba. Por quê? Porque a coisa fica muito pesada e eu não consigo mais me compreender. E se eu não me compreendo, eu não vou conseguir fazer com que o outro me compreenda. É aí por isso que nós precisamos entrar no processo de autocura. A autocura. Quando a gente se conhece, quando a gente começa a perceber nossas emoções, nós estamos nos curando. Nós estamos nos curando. Uma bela parte do caminho. A gente tem o hábito de dizer que aqui, essa casa,
a gente consegue fazer 20%, que é o alívio imediato para quando a pessoa precisa, mas o resto depende de cada um de nós. Porque é justamente fazendo esse processo de identificação e de mudança interna é que a gente consegue modificar a nossa caminhada. Mas é nós, com as nossas perninhas, são as nossas vivências, que são tão importantes. Sim, é o mal do século. Essa, de sair do ostracismo, sim. Sim, essa busca. Por isso que eu digo, porque é muito importante esse processo de autoconhecimento para que a gente não venha a cair numa depressão. Sim, exato, não, e é normal, né? Por isso que é muito importante que se fale muito nisso. Todos nós estamos dando conhecimento que nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos nos conhecer. Nós ainda somos uma incógnita para nós. Imagina que a gente quer que o outro nos compreenda. Se nós não sabemos nos compreender e entender nossas emoções, como é que o outro vai nos compreender? Dá para entender com perfeição. Por isso, então, nós temos que ser humanos. E aí entra o processo do amor. É o amor para dar a mão para aquele que ainda não conseguiu, para que ele também venha e a gente consiga fazer o trampolim, né? Para que possamos ascender. Quantos seres que somos. Né? Então, agora eu vou pedir para vocês agradecer pela atenção de vocês. Vamos ficar quietinhos, vamos de novo relaxando o corpo. Soltando todos os sentimentos. Vamos receber, então, uma luz azul. A luz que acalma. Trazendo serenidade. Paz. E com esse sentimento de paz, com esse sentimento de serenidade, vamos dar um pulinho até ao mar, tirar o calçado, pôr o pé na areia, sentindo o calor da areia nas solas dos pés, a textura dessa areia, indo em direção à água, molhando os pés, a onda vem, bate nas pernas, volta, sentindo o friozinho da água, o cheiro do mar, o sol banhando o corpo, trazendo força, brilho, entendimento e compreensão da nossa jornada terrena. Agradecendo assim por mais esta oportunidade de podermos avaliar assim nossos sentimentos, a nossa jornada, para que consigamos compreender aos poucos o nosso propósito aqui neste planeta. Neste lugar em que nos encontramos, nos transformando assim num ser mais amoroso,
mais complacente, retornando devagarinho, agradecendo aos mentores deste trabalho, desta casa, pelo acolhimento, pelo carinho e pela compreensão e o entendimento. Gratidão, 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 porque assim é. Abrindo os olhos devagarinho, todo mundo tranquilo, todo mundo bem. Muito obrigado pela paciência de